Eu coloquei este livrão aí, vocês percebem, dá para perceber ele lá aberto ali, né? E a mensagem quem abriu foi uma das crianças, e a mensagem parece que foi certo no que a gente estava falando, Maria falando que estava com a gente. É impressionante, né? E a gente colocou as imagens, eu coloquei o livrão aberto, e ficou mais ou menos uma semana ali o Cantinho de Maria e o livrão aberto. Aí o seu Eugênio começou a falar outro dia, começou a falar também num outro programa, e surgiu um assunto de que a gente não pode deixar no escuro a palavra, né? Ela tem que ficar iluminada. Aí eu comigo, poxa, a gente tem que iluminar aí o altar, né? Fui, dei um jeito, coloquei um LED ali atrás e está sempre iluminado. E o mais interessante é que eu sigo também alguns canais de internet para poder estar sempre como é que eu posso falar? Me aprofundando um pouco mais na fé católica, né? Conheço um pouco da história da nossa igreja, para poder a gente defender, até quando a gente for atacado com propriedade, sem agredir, com uma boa argumentação. Então, eu comprei um livro, que é o Concílio de Trento, né? Que é o pessoal do Centro Dom Bosco fez, né, que é um concílio antes do concílio Vaticano I, que combateu muitas heresias na época, principalmente de Lutero e Calvino. E eu ressaltando e pedindo para Deus, né, se eu tenho que comprar esse livro, o que eu tenho que fazer? Sempre me questionando muito, né, conversando com Jesus, me questionando demais nas coisas que eu faço. E Jesus, assim, o que aconteceu? Aí vem essa foto, vem a foto 2, para você botar aí, por favor. A foto 2? Foto 2. Pediu o Jânio para colocar. A foto 2, ali em cima da cama, vocês podem ver que tem uma imagem de Jesus misericordioso, certo? E ele está de frente, né? É a imagem, não é o quadro, é a imagem dele, que fica perto da capa do livrão, ali tem a capa do livrão, né? Então ele fica ali, sempre ficou de frente. Tem umas irmãs da Prova Viva que prestam serviço pra gente, a gente ajuda elas ajudam a gente, enfim. Elas que limpam, né, lá em casa, quando eu tô viajando, essas coisas. E eu conversei com o pessoal de casa e disse assim, olha, a gente tem que manter o livrão iluminado, tem que estar a palavra iluminada, a gente tem que ter cuidado, porque não tem só um livrão em casa, né? Tem um livrão lá na capelinha da mamãe, tem um livrão nos 2 altares, né? Uhum. A gente tem que manter sempre iluminado. Fui e comentei. Quando foi no outro dia, eu olhei a imagem, que é a imagem da figura 3, né? Você pode passar da figura 3? Da figura 3? Isso. Espera um pouquinho, colocar. É isso. Eu encontrei ela assim, né? Pela manhã. Eu achei que tinha sido alguma das pessoas de casa. Perguntei para todas as pessoas, vocês viraram a imagem de Jesus para o livrão? Porque eu falei que tinha que ter todo respeito com o livrão, etc e tal. Não, e começaram a falar que ninguém mexe, até pela altura da cama e o acesso, quase ninguém mexe, né? E mandamos mensagem para as meninas que ajudam a limpar lá em casa. Elas disseram, não, a gente não mexe. Inclusive, elas batem foto do antes, né? Para quando limpar, colocar tudo do mesmo jeito, para deixar tudo organizado, né? Sim. Enfim, então assim, não estou dizendo que aconteceu alguma coisa, quem sou eu para falar que é alguma coisa ou não, mas é impressionante, quando a gente se questiona sobre o livrão, a importância do livrão, e a gente fala as coisas, aconteceu isso, da imagem estar virada para o livrão. Um alerta para estar chamando... Casa virou, né? Ninguém virou. Eu até virei ele de volta para a posição, né? E disse, Senhor, se foi da tua vontade, que tenha um entendimento, né? Eu nem cheguei a comentar muito com muitas pessoas sobre isso, mas como a gente teve a oportunidade aqui do programa, eu vi, poxa, se não foi alguma coisa mística que aconteceu da parte de Deus, né? Mas que pelo menos sirva de exemplo. Se foi uma coincidência também, que sirva de exemplo, que é Jesus sempre apontando para o livrão, que o livrão ele é muito importante. Ele é a forma que a gente tem de interpretar a Bíblia, e é o nosso manual de condução. Então, o que eu tirei com essa coincidência ou com algum acontecimento místico, né? Que Jesus chama a nossa atenção para ler todo dia. É o alimento da nossa alma, como falou o Rony um dia desse, falou o próprio Senhor Eugênio, fala sempre no programa.
E não é brincadeira, gente. No livrão tem várias mensagens, inclusive tem uma que diz assim, quando você ler uma mensagem, quando ler a segunda mensagem, Jesus falando, né, para o profeta, eu já vou estar do seu lado. Eu estou sentado do lado de vocês. Ele não fala para o profeta, ele fala para todos. Então, você já parou para pensar na grandeza que é a gente poder ler a mensagem? A gente ler duas mensagens, Jesus está sentado do nosso lado. Gente, chegou, me arrepio. É assim, ele está presente, né, com todo mundo que procura fazer tudo que é correto. A gente sabe disso. Mas ele falar abertamente, estou do lado de vocês, demonstra a grandeza do profeta, demonstra a grandeza da palavra de Deus, né? Primeiro a grandeza da palavra, depois a grandeza desse profeta, e nos traz mais esse alerta, né? Vamos ler as mensagens sempre, porque cada vez que você lê a mensagem, eu já li tudo, eu estou na Palavra Viva já há 15 anos, eu já li todas as mensagens. Toda vez que você lê uma mensagem, você tira um entendimento diferente, parece que abre a sua cabeça para uma coisa que você não percebeu. E outra coisa sobre as mensagens também, é que Jesus diz que quando você lê uma mensagem, ela tem o peso, uma leitura bem feita, né? Ela tem o peso da reza de um rosário, né? Então, a mais importante ainda. Então, se a gente botar na conta, quando a gente faz o rosário de madrugada, você reza o rosário, faz 2 leituras, acaba que você fez 3, né? Você fez 3 rosários. Isso. Com mais o rosário da tarde, quem conseguir acompanhar os 2, vão ser 10, né, por dia, né? Daqui a pouco a gente está chegando perto de Padre Pio, né? Não se comparando com o santo, né? Mas é a força que tem a palavra e a força das promessas de Jesus. Então, essa é a história que eu queria trazer da imagem do livrão. De novo, gente, não estou falando que aconteceu algo místico, não estou afirmando isso, eu estou trazendo para vocês um acontecimento que não tem uma explicação tanto quanto lógica, a não ser que alguém tenha mudado e não se lembre de ter mudado, mas que sirva de alerta. Mas às vezes eu penso, André, isso aí foi um grande sinal de Jesus misericordioso aí dentro da sua casa, né? Se você está falando aí que ninguém foi lá e virou a imagem, e de repente você foi lá e olhou, a imagem estava virada, isso é um sinal, assim, uma questão de passar uma mensagem com relação ao livro, a palavra de Deus. Então, assim, a gente, né, olhando espiritualmente, a gente vê que é um sinal, talvez para, né, continuar lendo, ou continuar preservando em um lugar assim especial, né? Igual você está falando aí, um lugar de claridade, não um lugar escuro. Então, assim, é uma mensagem. Eu particularmente falando, eu penso que é uma mensagem de Jesus de misericórdia querendo passar para todos nós, né? De estar nos direcionando, né, ao livro, a palavra de Deus, para a gente ler uma mensagem, para a gente alimentar a nossa alma, fortalecer a nossa fé, meditando ele. Perfeito. Amém. Que assim seja, meu amigo. Então, assim... Pois não. Pode falar. Não, pode continuar, meu amigo, perdão. Então, assim, aqui no podcast hoje, né, a gente tem que ver que tudo é a vontade de Deus na nossa vida, né? Tudo é a vontade de Deus, assim. Ele permitiu que você, né, viesse aqui no podcast pra gente falar, conversar sobre o livro A Palavra de Deus. Isso que você está falando aí, eu nem sabia, né, que tinha essa mensagem, que quando a gente começasse a ler ali o livro A Palavra de Deus, né, Jesus estava de lado, mas assim, dá pra gente ver que realmente é uma coisa muito, muito agradável para o nosso ser, para a nossa alma, né? É igual a gente fala, se o nosso corpo precisa do alimento, essas mensagens, a leitura, a meditação, a contemplação também, com certeza ela alimenta a nossa alma. E igual você está falando aí, de estar lendo essas mensagens, é Jesus falando com a gente, né? É Ele estando do nosso lado, é Ele nos orientando, é Ele nos dando a paz, né? Nos colocando ali sempre no caminho certo, porque tem muitas das vezes que a gente está assim, tão preocupado com as coisas, né? Às vezes acontece algum acontecimento da nossa vida e a gente fica meio desnorteado, assim, sem saber o que fazer da vida. Só ir lá e colocar a mão, né? Pedir uma palavra, Jesus mostra uma palavra aqui, né? O que eu devo fazer, que direção devo tomar diante dessa atitude, né? E abrir o livro, quando abrir a primeira mensagem é ele que fala. Isso já aconteceu comigo várias e várias vezes. Então, assim, é um direcionamento que ele nos dá,
né, para a nossa vida espiritual. Né? Isso é muito importante, assim, da gente estar lendo, estar meditando e também estar compartilhando. Eu penso que esse sinal aí foi para nós permanecer firme na meditação, contemplação do livro A Palavra de Deus. Você não acha? Acho, com certeza. Não tenho sombra de dúvida nenhuma quanto a isso. Outra situação também, Rony, deixa eu falar aqui para vocês. Vou passar umas fotos também Tem umas fotos que eu mandei para o seu Eugênio, que foi outras do carro, né? Sobre o carro, né? Sobre o carro tem uma história engraçada, mas antes de contar essa história engraçada, eu tenho que falar para vocês de uma outra situação que Jesus chama a gente. Só estou olhando aqui para poder ver a mensagem, para poder falar para vocês. Jesus chama a gente, Rony, a conversar com ele. Também tem uma mensagem que ele fala isso. Ele fala que quer que a gente converse com ele, que a gente fale com ele, né? Em nenhum momento eu estou dizendo aqui que a gente vai ouvir a voz dele, a gente não é o profeta, né? Mas ele pede que a gente converse com ele, que a gente esteja falando com ele, que se a gente for fazer, igual os santos conversavam, né? Tem santos que falavam com Jesus, e assim, é entregar para ele, é estar com ele. Tem uma outra mensagem que ele diz assim também, para conversar com ele, ele fala assim: um Pai Nosso e uma Ave Maria, para começo tá bom, e depois você começa a conversar comigo, pedir para mim as coisas, falar sempre comigo. Iniciar com o Pai Nosso e Ave Maria, né? Isso, confessar os seus pecados, né? Ele fala para a gente conversar, ir conversando com ele. Então isso também é muito importante. Então essa questão do carro, ela é bem interessante pelo seguinte assunto, pela seguinte coisa. Eu sempre fui uma pessoa, antes de ser convertido, ainda estou trabalhando isso em mim, que eu era muito apegado à coisa material, muito apegado, né? A camisa, a meu carro, ao videogame principalmente, jogava muito videogame, passava a madrugada jogando videogame. Agora para rezar era uma complicação danada, nunca queria, a mamãe lá falando sempre: reza, meu filho, reza, uma luta, né? Reza, uma luta muito grande, muito grande. Então, essa questão do carro, Jesus pede para a gente falar com ele. Aí eu vou trazer para ilustrar, a fala de um sacerdote muito conhecido, não vou citar o nome dele agora, porque, enfim, espero que um dia eles venham para a Palavra Viva. Tem uma lista de sacerdotes que eu queria muito que viesse para a Palavra Viva de Deus, né? Que a gente vê que tem, né? tem ali tem um dom ali do Espírito Santo, né? Amam muito Nossa Senhora, mas falta alguma coisa mas eles vão vir se Deus quiser. Mas o que ele fala? Ele fala que ele foi indagado por um fiel, quando ele estava saindo da missa, do que era a felicidade, o que era realmente a felicidade. Isso ele já estava contando numa homilia no outro dia, né? Então ele fala assim, que quando aquele fiel chegou e perguntou para ele o que é a felicidade, ele ficou impactado, talvez pela verdade com que o fiel tenha perguntado, né? Com a inocência com que o fiel tenha perguntado. E ele disse que ele não soube responder no momento. Ele travou. E ele foi meditar. E ele meditou, rezou, pediu para Deus, e ele fala na homilia dele assim, é bem emocionante a homilia do padre. Ele fala assim: hoje eu consigo responder para esse fiel onde ele estiver, como é que você consegue a felicidade verdadeira. Ele disse assim: é só a gente procurar fazer tudo com Cristo, por Cristo e em Cristo. Olha que legal. Ele diz assim: você vai almoçar com Cristo, por Cristo e em Cristo. Você vai rezar com Cristo, por Cristo e em Cristo. Você vai trabalhar com Cristo, por Cristo e em Cristo. Percebam quanto é forte isso. Porque se tudo que você fizer com Cristo, por Cristo e em Cristo, o que vai dar errado na sua vida? Nada. O que pode te atingir? Então é a felicidade plena, é fazer tudo com ele, e com ele, com Nossa Senhora, com todos os anjos e santos, enfim, mas com ele sempre, com ele principalmente, né, no centro de tudo. Então, eu passei a tentar exercitar, né, quem sou eu, não estou dizendo aqui, não me interpretem mal,
que eu ouço Jesus ou que eu falo com Jesus, né? Eu falo, ele não fala de volta, tá? Eu não tinha esse costume de falar com Jesus. Pode falar. Isso mesmo. É porque às vezes assim, né, André, assim, tem pessoas que têm o dom de ouvir uma voz, né, às vezes fala de Deus, de Jesus, mas tem pessoas que não têm. Eu penso assim, que quando ele não fala com a gente, ele usa pessoas, ele coloca pessoas na nossa vida para estar nos orientando, né? E até mesmo a própria palavra de Deus, a Bíblia, o livro, né? Ali que você lê ali, já é a resposta que ele está dando para a gente, né? Sim, isso mesmo. Então, assim, quando eu comecei a praticar isso, eu passei eu sempre fui muito uma pessoa que a gente chama no popular, né, pavio curto, né? Sempre fui me aborrecia muito rápido com qualquer coisa. Então, assim, sempre que hoje eu vou me aborrecer, eu já penso, né, Jesus está aqui com o meu lado, né, por Cristo, com Cristo e em Cristo.